Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Coração eucarístico de Jesus, presente e adorado no Santíssimo Sacramento do altar, aumenta em nós a fé, a esperança e a caridade. Hoje celebramos São Martinho I, Papa e Mártir. São Martinho I foi o Papa entre 649 e 655, conhecido por sua firmeza na defesa da fé contra a heresia monotelita, que negava a plena humanidade e divindade de Cristo. Por sua resistência, foi preso, exilado e martirizado pelo imperador bizantino, morrendo em 655. É um exemplo de coragem e fidelidade à verdade cristã. São Martinho I, rogai por nós. Inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ajude a propagar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo aos 4 cantos do mundo, assim como Ele nos ensinou. Ouça o que a palavra do Senhor quer te dizer com a liturgia diária de hoje. Leitura do livro de Isaías, capítulo 50, versículos 4 a 7. O Senhor Deus deu-me língua de discípulos para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã para escutar como discípulo. O Senhor Deus abriu-me os ouvidos. Não fui rebelde, nem voltei atrás. Ofereci as costas àqueles que me batiam e o rosto aos que me arrancavam a barba. Não desviei a face de insultos e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me sinto envergonhado. Por isso, fiz meu rosto duro como pedra, pois sei que não serei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 21, versículos 8 a 9, 17 a 18, 19 a 20, 23 a 24, com o refrão: meu Deus, por que me abandonastes? Todos os que me veem zombam de mim, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ele confiou no Senhor, que o livre, que o salve, se é verdade que o ama. Cães numerosos me rodeiam, uma matilha de malvados me cerca. Traspassam-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre eles a minha túnica. Mas vós, Senhor, não fiqueis longe, ó minha força. Vinde logo em meu socorro. Anunciarei vosso nome a meus irmãos e vos louvarei no meio da assembleia. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 11. Cristo Jesus, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho, Laiske 19, 28 a 40. Aleluia, aleluia, aleluia. Cristo se fez obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome acima de todo nome. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando chegou a hora, Jesus pôs-se à mesa com os apóstolos e disse-lhes: Desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco antes de sofrer.
Pois vos digo que não a comerei mais, até que ela se realize no reino de Deus. Tomando um cálice, deu graças e disse: Tomai isto e reparti entre vós, pois vos digo que não beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu-o e deu-lhes, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, após a ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Mas vede, a mão do que me entrega está comigo à mesa. O Filho do Homem vai, como está determinado, mas ai daquele homem por quem é entregue. Eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer isso. Surgiu também uma discussão entre eles sobre qual seria o maior. Jesus disse: Os reis das nações dominam como senhores, e os que têm autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Entre vós, porém, não seja assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e o que dirige seja como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Eu, porém, estou entre vós como aquele que serve. Vós sois os que permaneceram comigo nas minhas provações. Eu vos destino o reino, como meu Pai o destinou a mim, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos senteis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Disse Jesus: Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. E tu, uma vez convertido, confirma teus irmãos. Pedro respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Jesus disse: Digo-te, Pedro, hoje o galo não cantará antes que negues 3 vezes que me conheces. Depois disse-lhes: Quando vos enviei sem bolsa, saco ou sandálias, faltou-vos algo? Responderam: Nada. Ele disse: Mas agora, quem tem bolsa, tome-a, e também o saco. Quem não tem espada, venda a capa e compre uma. Pois vos digo que deve se cumprir em mim esta palavra da Escritura. Foi contado com os malfeitores. Sim, o que está escrito sobre mim está se cumprindo. Eles disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. Ele respondeu: Basta. Saindo dali, foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras, e os discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, disse-lhes: Orai para não cairdes em tentação. Afastou-se deles cerca de um tiro de pedra, ajoelhou-se e orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o confortava. Em agonia, orava mais intensamente, e seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo por terra. Levantando-se da oração, voltou aos discípulos e os encontrou dormindo, vencidos pela tristeza. Disse-lhes: Por que dormis? Levantai-vos e orai, para não cairdes em tentação. Enquanto ainda falava, chegou uma multidão, e o que se chamava Judas, um dos 12, ia à frente e aproximou-se de Jesus para beijá-lo. Jesus lhe disse: Judas, com um beijo entregas o Filho do Homem? Os que estavam com ele, vendo o que ia acontecer, disseram: Senhor, feriremos com a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Jesus disse: Deixai, basta. Tocando a orelha do homem, curou-o. Depois disse à multidão, aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais do templo e aos anciãos: Saístes com espadas e porretes como se eu fosse um ladrão? Todos os dias eu estava convosco no templo e não me prendestes. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Prendendo-o, levaram-no à casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se ao redor. Pedro sentou-se entre eles. Uma criada, vendo-o à luz do fogo, fixou-o e disse: Este também estava com ele. Pedro negou, dizendo:
Mulher, não o conheço. Pouco depois, outro o viu e disse: Tu também és um deles. Pedro respondeu: Homem, não sou. Cerca de 1 hora depois, outro insistiu: Certamente este estava com ele, pois também é galileu. Pedro disse: Homem, não sei do que falas. Na mesma hora, enquanto falava, o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor: Antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Saindo dali, Pedro chorou amargamente. Os homens que detinham Jesus zombavam dele e o espancavam. Cobrindo-lhe os olhos, perguntavam: Profetiza, quem te bateu? E diziam muitos outros insultos contra ele. Ao amanhecer, reuniu-se o conselho dos anciãos do povo, com os chefes dos sacerdotes e escribas. Levaram-no ao sinédrio e disseram: Se és o Cristo, dize-nos. Ele respondeu: Se vos disser, não acreditareis. Se vos perguntar, não respondereis. Mas de agora em diante, o Filho do Homem estará sentado à direita do poder de Deus. Todos perguntaram: Então, tu és o Filho de Deus? Ele disse: Vós dizeis que eu sou. Eles exclamaram: Que necessidade temos de testemunhas? Nós mesmos o ouvimos de sua boca. Toda a assembleia levantou-se e o levou a Pilatos. Começaram a acusá-lo, dizendo: Encontramos este homem subvertendo nossa nação, proibindo pagar tributo a César e dizendo ser o Cristo, um rei. Pilatos perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu o dizes. Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: Não encontro crime neste homem. Mas eles insistiam: Ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia até aqui. Ao ouvir isso, Pilatos perguntou se ele era galileu. Sabendo que pertencia à jurisdição de Herodes, enviou-o a Herodes, que estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes alegrou-se ao ver Jesus, pois há muito queria conhecê-lo por ouvir falar dele, e esperava ver algum sinal realizado por ele. Fez-lhe muitas perguntas, mas Jesus nada respondeu. Os chefes dos sacerdotes e os escribas ali presentes acusavam-no com veemência. Herodes, com seus soldados, desprezou-o, zombou dele, vestiu-o com uma roupa vistosa e o devolveu a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos tornaram-se amigos, pois antes eram inimigos. Pilatos convocou os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo, e disse: Trouxestes-me este homem como agitador do povo. Eu o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais. Nem Herodes, pois nolo devolveu. Ele não fez nada que mereça a morte. Vou castigá-lo e soltá-lo. Era costume libertar um preso por ocasião da festa. A multidão gritou: Fora com este! Solta-nos Barrabás! Barrabás estava preso por revolta e assassinato. Pilatos, querendo soltar Jesus, falou novamente, mas eles gritavam: Crucifica-o! Crucifica-o! Pela 3ª vez, disse-lhes: Que mal fez ele? Não encontro nele crime que mereça a morte. Vou castigá-lo e soltá-lo. Mas eles insistiam em altos gritos, pedindo que fosse crucificado, e suas vozes prevaleceram. Pilatos decidiu atender ao pedido deles. Soltou o que fora preso por revolta e assassinato, como queriam, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que vinha do campo, e colocaram a cruz sobre ele para carregá-la atrás de Jesus. Uma grande multidão o seguia, com mulheres que batiam no peito e lamentavam por ele. Jesus voltou-se para elas e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Pois dias virão em que se dirá: Felizes as estéreis, os ventres que não geraram e os seios que não amamentaram. Então dirão aos montes: Cai sobre nós, e às colinas: Cobri-nos.
Porque se fazem isso com a árvore verde, o que será da seca? Levavam também 2 malfeitores para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, crucificaram-no ali, com os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Repartiram suas vestes, tirando a sorte. O povo ficou olhando. As autoridades zombavam, dizendo: Salvou os outros, salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Os soldados também o insultavam, aproximando-se para lhe oferecer vinagre e dizendo: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Havia uma inscrição acima dele: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu: Nem tu temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, com justiça, pois recebemos o que merecem nossos atos, mas este nada fez de mal. E disse: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Era cerca de meio-dia, e houve escuridão sobre toda a terra até as 3 da tarde, pois o sol se escureceu. O véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus, dando um forte grito, disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. O centurião, vendo o que acontecera, glorificava a Deus, dizendo: Realmente, este homem era justo. Toda a multidão que assistia, vendo o que ocorrera, voltou batendo no peito. Os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia observavam de longe tudo isso. Um homem chamado José, membro do conselho, bom e justo, que não consentira no plano nem no crime deles, originário de Arimateia, cidade da Judéia, e que esperava o reino de Deus, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu-o da cruz, envolveu-o num lençol e colocou-o num sepulcro escavado na rocha, onde ninguém ainda fora sepultado. Era o dia da preparação, e o sábado começava a despontar. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus seguiram José, viram o sepulcro e como o corpo fora colocado. Voltaram e prepararam aromas e bálsamos. No sábado, descansaram, conforme o preceito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A palavra de Deus é maravilhosa e nos traz paz e motivação para continuar no nosso dia a dia, seja no trabalho e até mesmo no nosso cotidiano. Agradeça sempre a Deus pela sua vida e por estar acordado para recomeçar e fazer tudo com outros olhos. Sempre gira em fazer o bem ao próximo. Amém. Inscreva-se, compartilhe, deixe suas dúvidas nos comentários e que Deus esteja convosco. E até amanhã.